10h26, nós estamos de volta com o Manhã Bandeirantes e vamos tratar do assunto que o Sabino abriu falando hoje. O caso de um desembargador aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, investigado e agora afastado do cargo por suspeita de vender decisões judiciais. Ainda trabalhava na área penal, ou seja, decisões que envolviam crimes. Luiz Felipe Nunes, nós temos algumas novas informações que são estarrecedoras. Bom dia para você. Bom dia, Lupato. Bom dia, Sabino. Bom dia a toda a nossa audiência. A Operação Churrascada de ontem, que mirou o desembargador Ivo de Almeida, da Primeira Câmara de Direito Criminal, que teria trabalhado, as investigações apontam isso, em conjunto com outros... Desculpa te interromper. Sabe por que a Operação Churrascada? O Luiz contou ontem, esse é um detalhe espetacular, né, espetacular. Porque os criminosos, os criminosos, quando o Ivo de Almeida estava de plantão, mandavam lá entre eles, hoje é dia de churrasco, porque churrasco é alegria, e quando a decisão judicial tá a seu favor também é, né? Então por isso que chama churrascada. Eu lembrei que o Luiz ontem comentou isso. Exato, que é um ponto, assim, é o escárnio atrás do escárnio, claro. A gente precisa falar para os nossos ouvintes, investigações ainda correm, ele precisa ser julgado, esse desembargador, o Ivo de Almeida, em conjunto com outros 2 advogados do interior paulista, que trabalhariam para vender e comprar decisões judiciais da Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. Depois que a Operação Churrascada aconteceu ontem, cumprindo 17 mandados de busca e apreensão dentro até do próprio Tribunal de Justiça de São Paulo. Isso até causou polêmica entre os magistrados da capital paulista e do estado de São Paulo, mas depois dessa busca e apreensão até teve um pedido da Polícia Federal para que o desembargador fosse preso. O Superior Tribunal de Justiça negou essa decisão, foi só um mandado de busca e apreensão, neste primeiro momento, e depois o STJ afastou o desembargador do seu cargo por 1 ano. Mas esse afastamento, para as investigações correrem, nesse período ele ainda recebe salários, o desembargador. E o salário dele, a gente pode confirmar pelo portal de transparência do Tribunal de Justiça de São Paulo, ele teve um rendimento líquido, ou seja, depois dos descontos, no mês de maio de R$ 75.806. Quanto? R$ 75.806. Esse é o rendimento líquido do desembargador. Ele recebe, na verdade, de maneira bruta, ou seja, antes dos descontos, R$ 105 mil. Isso foi no mês de maio, né? Isso no mês de maio. São R$ 39 mil de salário e mais os benefícios. Esses os benefícios que a gente pode citar alguns, como o abono de permanência, adicionais temporais, que são a listagem do tribunal. Também o que chama atenção, auxílio alimentação. Um funcionário que recebe R$ 39 mil, e não só ele, a gente estende a todos os desembargadores do estado de São Paulo. Recebe um auxílio alimentação de mais R$ 1.300 para ajudar no seu alimento. Um funcionário que recebe R$ 39 mil. Então ele vai seguir recebendo neste próximo ano, mesmo que não trabalhe, os seus proventos. Então R$ 75.806. A gente já sabe se esses adicionais chegam também mesmo ele afastado ou aí volta para os 39 mil? Segue com alguns adicionais. Então, vai depender, por exemplo, existem alguns adicionais, os magistrados podem vender férias, eles têm alguns abonos de férias. Então, alguns deles podem seguir nos próximos meses, além do salário de R$ 39 mil. Calma lá, ele afastado, ou seja, sem trabalhar, vai poder vender férias. Supostamente punido, né? Ele pode receber ainda do que já teria vendido, então vai depender dos próximos meses. O que a gente tem a confirmação de que pelo menos 39 mil vai receber, e alguns desses benefícios podem seguir caindo na conta do magistrado, e isso a gente vai poder conferir em tempo real no portal de transparência do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então nos próximos meses a gente segue acompanhando esse caso para descobrir quanto de dinheiro vai cair na conta do magistrado, do Ivo de Almeida, mas pelo menos R$ 39 mil seguem na conta dele. Tem outras questões dessa investigação que seguem acontecendo, porque a Corregedoria Nacional de Justiça instaurou uma reclamação disciplinar, ou seja, outro processo além daquele do STJ de afastá-lo e de cumprir o mandado de busca e apreensão, porque agora o Tribunal de Justiça de São Paulo vai ter 10 dias para prestar alguns esclarecimentos e tentar buscar
quem foram esses criminosos que teriam sido beneficiados pela venda de decisões. Porque até agora, um dia depois dessa operação, a gente só sabe que teria acontecido. A PF tem indícios robustos dos acontecimentos, mas agora a gente precisa saber quem foram os beneficiados, quem eram os clientes desses advogados que teriam recebido decisões favoráveis. Então, nos próximos 10 dias, o TJ de São Paulo vai trabalhar para responder essas questões. Mas, além disso tudo, teve uma grande polêmica no TJ de São Paulo, porque operações grandes desse tipo, deste tamanho, e que ocorrem dentro de sedes, dentro de prédios do Tribunal de Justiça de São Paulo, existe um protocolo, uma praxe, de um pouco antes dos mandados serem cumpridos, ter uma ligação entre o ministro do STJ, algum representante da Polícia Federal, com o presidente do Tribunal de Justiça para avisá-lo de que vai acontecer, algo que não ocorreu ontem. A gente até trouxe já ontem pela manhã que muitos desembargadores ficaram surpresos com a decisão, não sabiam o que estava acontecendo, pessoas do próprio gabinete do Ivo de Almeida ficaram surpreendidas. Então, o Tribunal de Justiça divulgou uma nota na noite de ontem falando que cumpriria as decisões do STJ, mas fez questão de reforçar que ninguém foi avisado e que isso causa uma certa coisa de ser incomum, né? Não é uma prática comum. Então tem esse sentido também no Tribunal de Justiça de São Paulo, novos desdobramentos são esperados quanto a isso nesse caso, Lupato Sabino. Sinaliza a gravidade, né? Sinaliza também. Sinaliza a gravidade do fato. Agora, eu fiz um elogio ao Poder Judiciário na abertura do Manhã Bandeirantes, dizendo que ele teve a coragem de investigar um par, né? De investigar ali um membro do Poder Judiciário, que tem a coragem agora também de suspender os vencimentos desse juiz acusado criminalmente. Que o Ministério Público também faça esse pedido, enfim, que todos os órgãos competentes aí levantem a possibilidade de suspender os vencimentos desse desembargador. Ivo de Almeida, que já estava na magistratura há 40 anos, há pouco mais de 10 como desembargador no Tribunal de Justiça, isso gerou uma repercussão entre magistrados, né? Muitos grandes nomes se posicionaram a favor do desembargador depois de todas Roberto essas Toron, denúncias. por exemplo, grande Exatamente, alguns nomes, né, Luiz? Exato, porque novamente, existe um certo, vamos colocar assim, um corporativismo também. Um certo não, né? Um certo, vamos usar essa palavra porque tem aquele sentimento que a gente vê muitas vezes na política da Câmara dos Deputados, de senadores, de quando você vê um par seu passando por uma investigação desse tipo, existem várias pessoas que ficam com medo de que possa atingi-las em algum momento. E tem aquela sensação de que nada ainda foi comprovado, ele ainda não foi julgado. O Ivo de Almeida é importante colocar esse ponto, mas o relatório da PF novamente, é robusto. Não se pede uma prisão de magistrado, como a Polícia Federal fez, desembargador, né? de desembargador, se não tivesse nenhum indício. Então, se o Superior Tribunal de Justiça aprovou mandados de busca e apreensão, é porque o próprio magistrado do Tribunal de Justiça, o ministro Og Fernandes, considerou que existem provas, sim, para fazer uma operação desse tipo. Então, é claro que diversos magistrados saem em direção a defender o Ivo de Almeida neste primeiro momento, mas que a situação dele será apurada, e que existe uma possibilidade dele ser culpado, sim, existe, Lupato. E tem muito disso que você trazia de corporativismo. Certa vez, conversando com um colega que trabalha em Brasília, o STF, muitos chamam, né, os 11 ministros de 11 ilhas, porque, né, cada um tem ali um posicionamento, são meio fechados. E aí esse colega disse o seguinte, que o Supremo são 11 ilhas, mas se você mexer com uma delas, aquilo vira um continente. E é mais ou menos isso, né? Eles saem em defesa um do outro rapidinho quando alguém cutuca um dos 11 que estão ali. Isso acontece em todas as instâncias, com certeza.